Está entrando no ar, pela Nova 88 Gospel FM, mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico, 16 99101 1345. Contato comercial, 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM a mais uma edição do jornal O Repórter. No oferecimento da RO Urbanismo Sansara Construtora, de Souza Magazine e Café Caniquil, está entrando no ar a edição de número 207 do Jornal Repórter neste dia 17 de setembro de 2020, uma quinta-feira. É o 261º dia do ano, de acordo com o calendário gregoriano. Faltam 105 dias para acabar o ano de 2020. Hoje é o dia da compreensão mundial, também o Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. Ontem foi o dia do motorista de carga, né? Do caminhoneiro. Hoje, do transportador rodoviário de cargas. Não descobri a diferença ainda. A edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, a direção-geral do pastor Eurimar Alves, a realização é da Nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz, com transmissão ao vivo também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também pelo YouTube, onde você pode sintonizar o canal Jornal O Repórter de Pradópolis ou O Repórter ou O Repórter 1, você vai encontrar um de nossos canais que está retransmitindo esta programação do dia de hoje. E lá você pode dar a sua opinião, você pode deixar o seu recado, a sua mensagem, que nós estaremos respondendo para você. Muito bem, nós vamos então seguindo aqui com a nossa programação, trazendo para vocês a situação, né, da pandemia do novo coronavírus, aqui para vocês se posicionando com relação a as quantas anda a questão do coronavírus aqui em Pradópolis e também nas cidades aqui da nossa região. Vamos lá então, o boletim epidemiológico de ontem, dia 16/9, aqui de Pradópolis, constam 699 casos confirmados. Vamos bater, ainda hoje, muito provavelmente, vamos bater a casa dos 700, de mais de 700 pessoas contaminadas. Desse total, 551 pessoas já se recuperaram, dos 699, né? 551 já se recuperaram, 122 pessoas estão em isolamento domiciliar, 6 estão internados e já registramos 20 óbitos aqui em Pradópolis. 34 pessoas estão com suspeita, estão em isolamento domiciliar, aguardando o resultado dos exames que vem lá do Instituto Adolfo Lutz. E 990 pessoas testadas já testaram negativo para o coronavírus. Vamos para Dumont. Em Dumont, no total, 1.341 casos notificados na cidade, 53 pessoas estão sendo monitoradas, 390 casos confirmados lá na cidade de Dumont, sendo que 355 já se recuperaram, 32 pessoas estão em isolamento domiciliar e 3 estão internados. 895 casos já descartados e, infelizmente, registrados já 3 óbitos ocorridos por Covid-19 lá na cidade de Dumont.
Vamos para Guatapará. Guatapará, 108 casos confirmados, 91 deles já recuperados, 13 pessoas estão em isolamento domiciliar, 3 pessoas estão internadas neste momento. Já foi registrado um óbito e 18 pessoas aguardam resultado dos exames do Instituto Adolfo Lutz. E 267 pacientes já testaram negativo para o novo coronavírus. Jaboticabal, boletim epidemiológico também do dia 16, constam 683 pessoas que confirmaram para Covid-19. 603 já se recuperaram, 27 estão em tratamento, 43 óbitos registrados até aqui, 573 suspeitos estão em monitoramento, 2 deles aguardando o resultado dos exames, estão internados, 27 pessoas ao total já estão internadas, 238 tiveram alta hospitalar, 575 pessoas já foram descartadas para o novo coronavírus. Nós vamos agora até a cidade de Motuca. Na cidade de Motuca, 49 casos confirmados até o momento, 46 já recuperados. Não há nenhum caso suspeito aguardando o resultado. 87 já descartados, né? Isto lá na cidade de Motuca. E 3 óbitos, né? 3 pessoas infelizmente vieram a óbito. E lá em Motuca, no total, 49 pessoas até agora registraram aí positivo para o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados, as últimas 24 horas até a noite de ontem, né, vamos deixar bem claro, foram registrados 987 óbitos no Brasil e 36.820 novos casos de Covid-19. Isso de acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, o país já contabilizou 134.106 óbitos, ultrapassou a barreira dos 134 mil. 4.419.083 pessoas já testaram positivo. Desse total, 3.720.312 já tiveram alta, já se recuperaram da doença, enquanto 564.665 pessoas continuam em acompanhamento médico. No estado de São Paulo, nós tivemos já o registro de 909 mil casos, sendo que atualmente, né, está numa fase de estabilização, é considerado uma estabilização, e a expectativa é que essa curva de estabilização comece a ceder. Essa, pelo menos, é a expectativa dos técnicos da área da saúde. E tem um recado também, um recado dado pela diretoria, né, o Departamento Municipal de Saúde de Pradópolis, através da Vigilância em Saúde, que alerta aí para sinais do Covid-19. Os sinais mais comuns: febre, tosse, falta de ar. No entanto, alguns outros sintomas podem ocorrer também: dor de cabeça, calafrios, dor de garganta, diarreia, incapacidade de sentir odores, né? A pessoa perde aí o olfato, perde o paladar, sente muitas dores musculares, dores pelo corpo, cansaço ou fadiga. A atenção deve ser redobrada no caso de idosos, né? Idosos com febre persistente, falta de ar, sensação de cansaço, dor no tórax, alteração de consciência, tontura, desmaio, devem procurar imediatamente a emergência médica. Também para pacientes que estão com suspeita ou confirmado de Covid-19, o isolamento domiciliar é fundamental para impedir a propagação da doença. Dentro de casa, evite compartilhar objetos,
Lave bem as mãos com água e sabão, evite visitas e confraternizações. Caso apresente falta de ar, febre que não melhora, cansaço extremo, dor no peito, piora dos sintomas que já vinha sentindo, deve retornar imediatamente para atendimento médico e para uma nova avaliação. A orientação é sempre coma bem, de preferência alimentos saudáveis, hidrate-se bem, com preferência para sucos e águas. Se precisar sair, máscara, tampando o nariz e a boca, respeitar aí o horário de medicações, né, que foi prescrita pelo seu médico. Para todo mundo, não só para quem está com sintoma ou não está com sintoma, o mais importante é ficar em casa, é manter o isolamento social por enquanto não temos um remédio, enquanto não temos aí a vacina, né? É ficar em casa. Precisa sair, imediatamente ao sair de sua residência, coloca a sua máscara, coloca a máscara corretamente, tem que cobrir o nariz e a boca, não adianta ficar no queixo, só cobrir a boca, esse tipo de coisa não vai resolver, a mesma coisa que não tivesse usando. Além disso, deve evitar aí as aglomerações, né? Locais muito cheios de pessoas, procure horários alternativos. No caso de bancos, lotéricas, se possível, use os canais de atendimento, né? Canais de atendimento pela internet, pelo celular, enfim. Os bancos vêm oferecendo aí várias opções para os clientes, para pagar suas contas, para fazer suas compras, né? Isso é muito importante. E o principal, né, não evitar aí festa, confraternização, aquela coisa de juntar muita gente no mesmo lugar. O risco, é claro, multiplica-se e muito, né, porque basta uma pessoa estar contaminada ali no meio para acabar contaminando todos que estão presentes. O exemplo nós já tivemos lá em Brasília, com o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Na posse dele, já 5 pessoas que tiveram na posse já registraram positivo para a Covid-19. A gente vai estar falando disso nessa edição. Então é muito importante que você tome muito cuidado. Cuidado com as crianças, não deixe ficar na rua brincando sem máscara, porque criança não adianta. Falar de evitar contato é a mesma coisa que não falar, porque a criança não vai obedecer. O jovem, o adulto, até que tem um certo nível de conhecimento, já é complicado, né? Imagine uma criança. Mas o ideal é manter todos em casa, né, com segurança, pelo menos durante esse período de pandemia, para que a gente evite, né, uma propagação ainda maior desse vírus, ok? Vamos ao recado que o governo do estado de São Paulo tem para você, justamente falando a respeito de pandemia e outros assuntos. Confere. Então, eu acho que o problema nesse momento não é de ficar discutindo pela obrigatoriedade. Nós temos que trabalhar, estimular as pessoas que no momento que houver a vacina, elas queiram fazer a vacina. E os grupos de risco devam fazer a vacina, porque isso é fundamental para a interrupção da transmissibilidade. Isso é fundamental para a redução de casos graves, de pessoas que vão precisar internar, de pessoas que vão para as unidades de tratamento intensivo. Então, a legislação estabelece, a legislação prevê que isso é um ato voluntário. Eu acho que nós precisamos de ações que sejam estimulantes da população de utilizar dessa ferramenta fundamental que é a vacina. Estamos no mês de setembro amarelo, que é um mês de conscientização contra o suicídio. É importante que a gente entenda o que leva uma pessoa ao suicídio. É uma dor, é um sofrimento,
Então é importante falar sobre Setembro Amarelo, falar sobre isso todos os meses do ano, não só em setembro, porque o suicídio acontece muito, principalmente agora no meio de uma pandemia, onde a gente se vê em várias situações das quais a gente não estava acostumado. Então vamos acolher, vamos observar, vamos conversar com essas pessoas, isso é muito importante. E sempre que necessário, buscar ajuda especializada para isso. Psicólogos, psiquiatras, para que isso não aconteça com pessoas tão próximas a nós. A gente acha que vai acontecer com o vizinho, com alguém distante, mas está muito perto da gente. Então vamos se conscientizar, vamos falar sobre o suicídio para que isso não aconteça mais. O PROCON de São Paulo vai fiscalizar o abuso nos preços do arroz e de outros produtos da cesta básica em São Paulo. O acompanhamento e a fiscalização vão ocorrer em todo o estado de São Paulo, com fiscais do PROCON trabalhando focadamente a partir desta segunda-feira, dia 14 de setembro. Quero esclarecer que não vamos fazer controle ou tabelamento de preços. Somos um governo liberal e respeitamos a variação de preços em função das regras de mercado, desde que sejam respeitadas as normas do Código do Consumidor e sem abusos. Aí, portanto, os recados, do governo do estado de São Paulo. Um deles chama a atenção com relação à vacinação, essa discussão toda sobre se deve ser obrigatório ou não a vacinação. Não é uma questão de ser obrigatório, é uma questão de consciência das pessoas de tomar a vacina para evitar realmente de ser contaminada, assim como toma vacina contra a gripe, o sarampo, coqueluche e tantas outras doenças que muitos de nós não tivemos desde a nossa infância em função das vacinas. Seria um absurdo uma pessoa num plano de vacinação através de uma vacina que foi testada, foi aprovada, teve tudo a questão de segurança aprovada, a pessoa se recusar por preconceito ou por diz que me diz que isso é que é o problema maior, São as fake news disseminadas nas redes sociais que muitas vezes induzem as pessoas a erros de julgamento e avaliação. A pessoa ouve, lê aquilo que interessa para ela sem questionar, sem ir atrás das fontes, saber se aquilo é verdade ou não, ou se é o pensamento de alguém que muitas vezes não tem o menor conhecimento sobre as questões. A gente já viu isso lá no início, quando a Coronavac, por exemplo, que é uma das vacinas, estava sendo... iniciou os testes, muita gente já falando, é a vacina chinesa, essa vacina vai matar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e na realidade não é nada disso. A vacina está sendo testada, ela está sendo aprimorada para que as pessoas possam se sentir seguras. E se ela for feita anualmente, nós já tivemos o Dr. Hamilton Perrone falando disso em uma das reportagens que nós fizemos, em que ele diz claramente que a questão da vacinação, assim como a da gripe, a cada ano ela vai evoluindo a vacina para as mutações que o vírus podem apresentar. E isso faz com que a cada ano nós tenhamos uma vacina um pouco melhor. Tanto é que as primeiras vacinas contra a gripe, há décadas atrás, a pessoa na realidade ela pegava uma gripe a hora que tomava aquela vacina para depois ficar imune. Hoje em dia já não acontece isso, a pessoa já não sente esse tipo de reação, esse tipo de situação de pegar uma doença para poder ficar imune dela.
Mas é isso aí. Quero lembrar a você que nasceu a partir no ano, né, de 1992. Então está completando aí 18 anos neste ano de 2020. Se você já completou ou vai completar agora em 2020 18 anos, você tem uma obrigação. É o alistamento militar obrigatório que você deve fazer. O prazo termina neste mês, no dia 30 de setembro. Faça o seu alistamento online. Basta entrar na internet www.alistamento.eb.mil.br. Lá vai ter todas as orientações para você fazer o seu cadastro, fazer o seu alistamento e ficar em dia com a Justiça Militar, com o serviço militar obrigatório. Lembrando que na vida civil você tem que ter o seu certificado de dispensa de incorporação ou o seu certificado de reservista. Se você é homem e tem 18 anos, a tua obrigação com o serviço militar, né, acontece até o dia 30 de setembro. Não deixe para a última hora, para que não haja problemas, né, de deixar para a última hora e de repente não conseguir aí o acesso, esse tipo de coisa, que depois não é justificativa. Você vai pagar multa, você vai muitas vezes ser impedido de fazer uma inscrição numa faculdade, vai ser impedido de poder viajar, enfim, uma série de prejuízos que podem ocorrer nesse caso, ok? Muito bem, nós vamos a um pequeno intervalo comercial, trazendo aí os patrocinadores do nosso jornal. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias e informações aqui no seu Jornal O Repórter, nesta quinta-feira, 17 de setembro. Quero mandar aqui um abraço ao pessoal que está ligado aí com a gente nas lives, né? Tanto no YouTube, quanto no Instagram e também no Facebook. Mandar um abraço aí para Diomar, né? Diomar Gonçalves, Mauro Mendes, também Orlando, né? Orlando Silva Júnior. Orlando é lá de Jaboticabal, né? E tá curtindo sempre aí. A Amajab é um dos sites, né? Do Facebook, é uma das páginas do Facebook que diariamente retransmite o Jornal O Repórter para todos os seus assinantes. O Edson Silva também, o Vladimir Lunardi lá de São Bernardo, a Fátima Rodrigues, o Cláudio Roberto, o Rogério, também o Paulo Sérgio, a Jovita, Reinaldo Bitela, a Cristina, um beijo, né? Minha esposa Cristina. Também a pastora Gislaine Correia, que no final do jornal sempre apresenta uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. E também o Fernandinho, né? O Fernando Filho, que hoje ele está completando aí mais um ano de vida e recebe aí os parabéns, o carinho, o abraço do papai, né? Da mamãe, da irmã, da esposa, né? Do filho, né? Logo, logo o filho vai estar aí também para abraçar ele, mas com certeza recebe o abraço e o carinho de todos nós, né? Nesse dia tão importante, que é o dia do seu aniversário. Muito bem, vamos lá para o nosso intervalo comercial, volto já já. 88,5, 100% gospel, a melhor sintonia de toda a nossa região. A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br.
E depois do enorme sucesso do Parque dos Pássaros em Pradópolis, com 100% vendidos, a grande oportunidade que você esperava, Parque dos Pássaros 2. Eu tô aqui para te informar do pré-lançamento. Aliás, já foram iniciadas as obras de infraestrutura, guias, sarjetas, iluminação, também esgoto, tudo que você precisa para morar com muita qualidade de vida numa ótima localização aqui em Pradópolis. Por isso eu tô aqui para te apresentar a condição de pré-lançamento. Entrada mais 180 parcelas. Mais informações? Liga agora, mande o WhatsApp, não perca essa oportunidade. Parque dos Pássaros 2, pré-lançamento, chegue primeiro e garanta já o seu lote. Mais um empreendimento Sansara Construtora e RO Urbanismo. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho, de mobiliar sua casa, seu escritório, seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendite, 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box. Trabalhamos com espelho comuns, Evisol-T, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699 Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 99775-3255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Muito bem, retornamos aqui com o Jornal Repórter pela sua Nova 88 Gospel FM em 88,5. Deixa eu já corrigir aqui antes que leve outro puxão de orelha do meu amigo Sidney Cassarotti, lá de Cornélio Procópio, no Paraná, né, que eu esqueci de falar. O nome dele já me cobrou aqui no WhatsApp para que lembre dele, né? Tá todos os dias, tá sempre curtindo lá o nosso jornal. Nosso muito obrigado pela audiência, pela paciência também. Muito bem, vamos lá então com as notícias que fazem o seu dia a dia. Como eu disse antes, né, 5 autoridades que participaram da cerimônia de posse de Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira, dia 10, testaram positivo para o novo coronavírus nesta semana. Além do próprio Fux,
que anunciou na segunda-feira ter contraído Covid-19, os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e também o ministro Antônio Saldanha foram diagnosticados com Covid-19 na terça-feira. Ontem, né, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a ministra Maria Cristina Peduzzi, do Supremo Tribunal do Trabalho, TST, também informaram que estão contaminados pelo novo coronavírus. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Felipe Santa Cruz, que discursou na cerimônia de posse, fez teste para detectar a Covid-19 e aguarda o resultado. A assessoria do Fux afirmou, né, anteriormente, que ele provavelmente contraiu o vírus no dia 12, ao participar de uma confraternização de família. Agora, coincidentemente, 5 pessoas que estavam na mesma sala, com toda a segurança, com máscara, com as divisórias, todos eles, né, todos esses 5 apresentaram já resultado positivo para a Covid-19. E mais um, né, que é o presidente da OAB, que também testou, mas ainda não tinha sido liberado o resultado dele. O presidente Jair Bolsonaro e também o Davi Alcolumbre, né, que é o presidente do Senado, também participaram da posse, mas já testaram positivo para o coronavírus, já se recuperaram e muito provavelmente já tinham anticorpos, né, que previne de ter uma reinfecção da doença. E o governo do estado de São Paulo iniciou o cadastramento de profissionais da cultura para pagamento de renda emergencial. O pagamento da renda básica emergencial, composto por 3 parcelas de R$ 600, está previsto na Lei Federal 14.017, a conhecida Lei Aldir Blanc. É importante se cadastrar no endereço eletrônico www.dadosculturais.sp.gov.br. Esse subsídio será pago pelo Estado. No mesmo site também é possível fazer o cadastramento para o subsídio de espaços e instituições culturais. Em Pradópolis, o Departamento de Cultura e Turismo vai estar à disposição aí para responder às dúvidas. Já tem divulgado nas redes sociais aí também a necessidade do pessoal fazer as suas inscrições. O requisito para receber o auxílio é o seguinte: não ter emprego formal ativo, não apresentar renda familiar mensal per capita superior a meio salário mínimo ou renda familiar mensal total maior do que 3 salários mínimos, não receber benefício previdenciário, assistencial, seguro-desemprego ou verba de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Não ser beneficiário do auxílio emergencial previsto na Lei 13.982, que é aquele que foi pago 3, depois esticou, mais 5, aí esticou, pagou mais uns meses, né? Então, que agora está recebendo só os R$300. Quem recebeu esse auxílio emergencial está fora da Lei Aldir Blanc, né? Realmente é para quem, para aqueles profissionais da área de cultura que realmente ficaram sem renda durante o período que estamos vivendo da pandemia. Nós também dissemos no início lá que hoje é o Dia da Compreensão Mundial, né? Que é comemorado todos os anos no dia 17 de setembro. Vamos tentar entender um pouquinho o que é a tal da compreensão mundial. Essa data tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre uma das principais características que a humanidade deve ter para que haja o máximo de paz no planeta, que é a compreensão. Compreensão não significa se anular como pessoa, afinal todos os indivíduos, assim como esteticamente, são diferentes também em relação aos ideais de vida e comportamento social. Essas diferenças são formadas por vários fatores, né? Desde faixa etária,
geração, cultura, religião, educação, time do futebol, etc. A grande questão proposta no dia da compreensão mundial é justamente saber lidar com tantas diferenças, respeitando e procurando entender o sentimento do próximo. A compreensão abrange os inúmeros tipos de preconceitos e atuais conflitos que existem em todas as sociedades, seja étnicas, religiosas, sexuais ou socioeconômicas, ok? Dia da compreensão mundial. Seja mais compreensivo, seja mais empático com as pessoas. Esse é uma grande dica aí para que você também viva melhor. E o tratamento precoce da Covid-19 salva vidas. Quem afirmou isso foi Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, que tomou posse ontem. O general de Exército Eduardo Pazuello tomou posse no Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro ontem, após passar 4 meses como ministro interino. Pazuello assumiu o cargo após a saída de Nelson Teich em 16 de maio. Durante o tempo em que ficou interinamente no Ministério, o general defendeu o tratamento precoce da Covid-19, inclusive com o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, até para os casos mais leves. Na cerimônia, Pazuello afirmou que ficar em casa esperando a melhora dos sintomas não é a melhor medida. O aprendizado ao longo da pandemia nos mostrou que, quanto mais cedo atendermos aos pacientes, melhores são suas chances de recuperação. E o tratamento precoce salva vidas. E o Tribunal Regional Federal, né, autorizou aí a reabertura de agências do INSS. É aquela história. Anteontem nós falamos que o INSS estava voltou na segunda. Ontem falamos que não, fechou de novo porque o tribunal mandou fechar. Anteontem, né? O tribunal mandou fechar, então ontem não abriu. Ontem mesmo o tribunal mandou abrir de novo. E amanhã provavelmente algumas agências do INSS vão estar abertas, mas nem todas, tá? É bom dar uma ligada antes para saber se ela vai estar aberta realmente ou não. Mas vamos ver como é que foi essa mudança toda. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo revogou ontem, quarta-feira, a liminar que mantinha fechada as agências do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Com isso, elas irão reabrir hoje, dia 17, mas os serviços de perícia continuarão suspensos. Na segunda-feira, uma decisão do desembargador Gilberto Jordan impediu a reabertura das agências. No documento, ele diz que a retomada só deveria acontecer após novas vistorias e apresentação de plano seguro das autoridades de saúde. Jordan também pediu a testagem para a Covid-19 de todos os servidores do INSS do Estado. Segundo a decisão de ontem do Tribunal Regional, não cabe ao Poder Judiciário interferir em questões de esfera administrativa que influenciam diretamente o funcionamento do INSS, bem como não cabe à administração definir os critérios e circunstâncias para o exercício das atividades dos servidores, devendo ser preenchidas as condições previamente estabelecidas para o retorno gradual e implementadas as medidas de segurança. O INSS afirma, porém, que está realizando as adequações para o retorno, que só irão reabrir as agências que tiverem avaliação social, cumprimento de exigências, justificação administrativa ou judicial e reabilitação profissional. Como eu disse, antes de ir até a agência do INSS, ligue, procure saber se a agência vai estar atendendo
No nosso caso aqui, a grande maioria vai na agência do INSS de Jaboticabal ou vai na de Ribeirão, então é bom ficar atento para não perder viagem e não passar nervo à toa, né? Não acabar não passando por constrangimentos sem a devida motivação. Muito bem, vamos lá, já que nós falamos um pouco de saúde, né? Falando do INSS, falando um pouco de saúde, vamos conhecer um pouco mais da fibromialgia. Muita gente tem esse mal e só quem tem para saber o quanto é ruim, o quanto dói a tal da fibromialgia. E quem vai estar falando isso é o doutor Drauzio Varela. Vamos conferir? Sim, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia, uma doença que até há pouco tempo a medicina não reconhecia como tal. E para falar de fibromialgia nós trouxemos o Dr. Roberto Reimann. O Roberto é membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia e reumatologista do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Roberto, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Nós selecionamos algumas perguntas, Roberto. A primeira é do Igor Ramos. Ele diz: clínico geral pode diagnosticar fibromialgia? Quais são os exames? Então, sem dúvida nenhuma, o clínico geral, se estiver bem preparado, pode fazer esse diagnóstico, né? O diagnóstico é clínico, não existem exames para fazer o diagnóstico. A gente pede exames, eventualmente, para afastar outras causas que podem mimetizar, que podem parecer um quadro de fibromialgia. Mas em vários países do mundo, muitas vezes o diagnóstico inicial é feito por um clínico geral. A Bruna Salles pergunta: essa doença surge ao longo da vida ou é hereditária? É possível prevenir? Então, ela não é hereditária no sentido de passar de mãe para filho, mas a gente sabe que uma mãe que tem fibromialgia tem uma chance de até 8 vezes mais ter uma filha que desenvolva fibromialgia. Aí envolvem fatores genéticos, envolvem fatores ambientais. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, existe essa possibilidade. E ela surge ao longo da vida, mas ela pode surgir em qualquer fase da vida. Pode surgir na infância, durante a adolescência, na juventude ou até na fase mais idosa da vida. A pergunta da Yasmin Rodrigues: uma pessoa com fibromialgia terá que tomar remédio para o resto da vida? Tenho 26 anos e estou cada vez mais debilitada. Tem muitos pacientes que têm fibromialgia que eles conseguem o controle do quadro deles só com atividade física, tá? Uma porcentagem de pacientes. Outros realmente necessitam de medicamentos. A fibromialgia é uma condição crônica, não necessariamente a pessoa vai estar mal para o resto da vida. Ela tem flutuações do quadro clínico. Então, durante uma época ela talvez precise de mais medicamentos, durante uma outra época ela não precise. Então, isso depende muito da evolução do quadro clínico da pessoa. Pergunta da Rosana Claring: a intensidade das dores está relacionada à temperatura ambiente? No inverno, sinto dores mais fortes nas pernas. A sensação é que a dor caminha no meu corpo. Então, isso realmente é um relato de literatura que a temperatura modula o quadro de dor. Então, tem vários relatos na literatura demonstrando que pacientes com fibromialgia sentem mais dor durante o inverno, durante temperaturas mais frias. Exatamente a causa disso, a gente não sabe se é variação na pressão barométrica, se é realmente alteração na temperatura, mas isso realmente acontece. Ela diz que a dor caminha no corpo, pelo corpo, a sensação. Paciente com fibromialgia tem vários tipos de sensação em relação à dor, né? Tem alguns que falam que a dor caminha, tem outros que falam que tem dor no corpo todo, outros falam que tem dor um dia num lugar, outro dia em outro lugar. Então, a descrição do tipo de dor, realmente, tem gente que fala que tem formiguinha andando pelo corpo todo. Então, a dor tem os mais variados tipos de dor e relatos, mas é uma forma de ter um quadro de fibromialgia, de ter a dor da fibromialgia. Pergunta da Ana Potti: sempre ouço falar que quem tem fibromialgia morre de dor, que a dor é incapacitante.
Mas ela pode aparecer de outras maneiras, numa intensidade mais amena? Então, essa é uma pergunta importante, porque infelizmente na mídia a gente vê uma forma de estigmatização da fibromialgia. Você só vê relato de caso grave, paciente de cadeira de roda, que não tem nem motivo para estar numa cadeira de roda, pois a fibromialgia não causa fraqueza muscular, não causa deformidade. Então, em geral, a fibromialgia é uma doença que a pessoa realmente tem que conviver no dia a dia, mas os casos graves não são a regra. Pergunta do Sandro Cavalcante. Qual a importância da fisioterapia no tratamento da fibromialgia? Então, eu não diria tanto a fisioterapia, mas a atividade física, né? Então, atividade física aeróbica, exercícios de musculação, eventualmente alongamento. O alongamento é menos eficaz. Os principais exercícios são atividade aeróbica e exercícios de musculação, eles são as terapêuticas que mais têm evidências no tratamento da fibromialgia, mais que medicamentos, mais que outras coisas. Quando você diz atividade aeróbica, está se referindo a que exercício? Andar, correr, caminhada, natação, bicicleta, qualquer atividade aeróbica que a pessoa... Veja bem, esses pacientes com fibromialgia, muitas vezes eles fazem pouca atividade física, então eles têm um sedentarismo. Então, essa atividade física tem que estar adequada para o condicionamento físico dessa pessoa. Então, eventualmente, às vezes até caminhar para elas é difícil, muitas vezes no começo elas até pioram com a atividade física. Então, você precisa ajustar para o condicionamento físico e para a condição dela, para que ela vá aos pouquinhos aumentando. Então, isso, quer dizer, a modalidade vai ser a escolha do paciente, o que ele preferir, e a intensidade vai depender muito do condicionamento físico da pessoa. Roberto, pergunta do Giancarlo Curti. No que o sobrepeso pode comprometer num quadro de fibromialgia? Então, em algumas formas. A primeira forma é assim, o condicionamento físico. A pessoa com mais peso tem mais dificuldade de fazer atividade física. Outra coisa, na fibromialgia a gente tem distúrbio de sono associado. Então, as pessoas com fibromialgia dormem pior do que alguém que não tem a fibromialgia. E a obesidade está relacionada com a apneia de sono, né? Então, a pessoa que tem a obesidade muitas vezes tem a apneia de sono, dorme pior, é mais um motivo para dormir pior. Então, é mais um fator que pode piorar a fibromialgia, né? E muitas vezes a obesidade também leva a uma diminuição do que a pessoa, da forma como a pessoa se enxerga, né? Ela tem uma baixa autoestima, né? Essa baixa autoestima também pode ter uma consequência psicológica. Os quadros psicológicos negativos afetam também a fibromialgia. Pergunta da Isadora Lima. Por que os sintomas da fibromialgia, principalmente a fadiga extrema, pioram muito durante o período que antecede a menstruação? Então, assim, a menstruação no paciente com fibromialgia, se a pessoa tem aqueles distúrbios relacionados à menstruação e tem fibromialgia, a própria fibromialgia vai piorar essa sintomatologia associada à menstruação. Então, existe assim uma piora geral dos sintomas da menstruação e dos sintomas da fibromialgia relacionada a esse período perimenstrual, porque tudo isso é modulado. Quer dizer, se a pessoa piora do ponto de vista emocional, se a pessoa piora do ponto de vista físico, tudo isso afeta a própria fibromialgia. Pergunta agora de Ronaldo Santos. Como conviver e ajudar uma pessoa com a doença e amenizar o sofrimento dela e da família? Então, isso é uma pergunta importante. Então, muitas vezes, por exemplo, eu atendo uma paciente do sexo feminino com fibromialgia. Uma das perguntas que eu pergunto para ela é assim: e a tua família acredita na sua doença? Como é que ela te apoia? Então, a primeira coisa que a família tem que fazer, ou os amigos, é acreditar na doença da paciente, acreditar que ela tem dor, apesar de que todos os exames que ela faz são normais, que faz parte do quadro da fibromialgia, mas ela tem uma dor, e essa dor e esse quadro de fibromialgia levam a um sofrimento. Então, acreditar no que ela está falando e ajudá-la positivamente, ajudá-la a dar força para fazer atividade física, para ter uma vida mais próxima do normal, ajudá-la ela na higiene do sono, entendê-la melhor, entender o sofrimento dela. Tudo isso faz parte da convivência, e a família entender o que ela sente, acreditar nela, tudo isso é importante para o paciente com fibromialgia. Na tua experiência, é comum a família e os amigos acharem que são dores psicológicas essas? Extremamente frequente, né? Por quê? Porque, na verdade,
verdade, a parte emocional tem uma influência na dor. De qualquer dor, né? De qualquer dor. Então, se a pessoa está deprimida, ela vai sentir mais dor de qualquer dor. Imagina uma doença onde você já tem o que a gente chama de amplificação dolorosa. A fibromialgia é uma síndrome de amplificação dolorosa. Alguém que tem fibromialgia sente mais dor que a população normal. E se ela está mal emocionalmente, vai piorar mais ainda. Então, muitas vezes, a pessoa piora emocionalmente e piora da fibromialgia. Isso faz com que a família comece a achar, é só piorar emocionalmente, você piora da fibromialgia. Mas isso é porque a parte emocional é um fator modulador, não é porque a doença tem um fundo emocional. A gente atende muito de paciente com fibromialgia que está muito bem com a vida e não precisa, assim, não tem nenhum distúrbio emocional que explicaria, vamos dizer. Então, essa modulação faz com que dê a impressão de que você tem um quadro emocional por trás da dor. Agora uma pergunta aqui de Drauzio Varela. A fibromialgia provoca dores pelo corpo, não é? Sim. Quais são os lugares preferenciais? Quais são os lugares em que mais aparece a dor? Então, teoricamente, se você for a literatura, fala que é o corpo todo. Mas, assim, como médico que estou acostumado a ver fibromialgia, paciente com fibromialgia que não tem dor na região cervical, você fica com a pulga atrás da orelha. Paciente com fibromialgia que não tem dor em membro superior, você fica com a pulga atrás da orelha. E paciente com fibromialgia que não tem dor lombar, também você fica com a pulga atrás da orelha. Tá? Então eu diria que esses são os principais locais. Os 3 pontos principais. Eu acho que são os principais pontos de dor. Roberto, muito obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui, estou à disposição. O prazer foi nosso. Aí, portanto, né, a conversa do Dr. Drauzio Varela trazendo muito esclarecimento com relação à questão da fibromialgia, né, que, como disse, não tem um exame específico, né, é sintomático, a pessoa sente dores pelo corpo inteiro e depende muito do médico, depende muito da família, do estado emocional da pessoa, enfim. É mais um caso aí da ciência que temos que ter muito cuidado para evitar o sofrimento. Quero lembrar aqui para a gente concluir que a farmacêutica Pfizer, que realiza a fase 3 de testes da vacina contra a Covid-19, solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a ampliação do número de voluntários testados no Brasil. A Pfizer tem autorização para realizar estudos clínicos em 1.000 voluntários no Brasil e quer passar para 2.000 voluntários. A Pfizer vem fazendo os testes de sua vacina em todo o nosso país. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do Jornal Repórter. Nosso muito obrigado, carinho, abraço a todos vocês que estiveram aí sintonizados conosco nos 88,5 da Nova Gospel FM, também pelas redes sociais, estiveram acompanhando aí o Facebook, Instagram, no Twitter e também no YouTube, né, a transmissão deste jornalístico. Quero agradecer aí ao Sidney Cassarotti, agradecer também ao Reinaldo, a Jovita, o Paulo Sérgio, o Rogério, o Cláudio, a Fátima, o Vladimir, o Edson Silva, o Orlando, né? Orlando Silva, também ao Mauro Mendes, né? Nosso muito obrigado, Diomar, Cristina, né? Com um beijo, obrigado, Fernandinho, com os parabéns pelo dia de hoje. Nosso muito obrigado a todos vocês que estiveram na nossa sintonia, no oferecimento da RO Urbanismo, Sansara Construtora e de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu, e também a participação do Café Caniquim, um novo sabor em sua manhã. Estivemos com a edição de número 207 do Jornal Repórter deste dia 17 de setembro de 2020, uma quinta-feira, Dia da Compreensão Mundial, Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas. A apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção-geral do pastor Eurimar Alves. Vocês ficam agora com a mensagem de fé, amor e esperança na voz da pastora Gislaine Correia. Eu volto amanhã a partir das 10. Até lá,
Um bom dia a todos. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10 ao 11. Quanto mais sério for seu compromisso com o Senhor, mais Satanás tentará perturbar você. Não se esqueça dessa verdade. Se você estiver alcançando um nível mais profundo de compromisso com Deus, ou seja, iniciando um novo projeto, ou ingressando em uma nova oportunidade, tenha certeza de que o adversário de nossas almas se levantará com obstáculos para fazê-lo desistir. Satanás tentará minar as suas forças com pensamentos enganosos. Por isso, lembre-se constantemente de que Jesus já o venceu na cruz do Calvário. E vista-se todos os dias com a armadura de Deus. Não se esqueça de ler a palavra sempre, pois ela é a poderosa espada do Espírito contra as forças malignas. Satanás é um inimigo derrotado e por essa razão você não precisa ter medo dele. Quando sentir que o diabo está investindo contra a sua vida, não se intimide. Use as armas espirituais que o Pai Celeste já lhe deu e batalhe corajosamente. Oremos. Senhor, dá-nos fé e discernimento para usar a autoridade que já nos foi dada. Ajuda-nos a permanecer firmes durante as batalhas, sabendo que Tu és muito maior do que o nosso adversário. Amém e graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal ou repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.